Vamos ver agora o exemplo do algoritmo da multiplicação. A gente já trabalhou com esse algoritmo lá no contexto de análise da corretude do algoritmo da multiplicação. É uma multiplicação recursiva, né? Quando a gente trabalhou com corretude de algoritmos recursivos. Vamos ver agora como é que eu extraio a relação de recorrência do algoritmo da multiplicação. Então tá. Vamos só relembrar o algoritmo aqui. Multiplica y e z, tá? Então, de novo, né? Eu vou repetir isso daqui, se não ficou claro lá. Por que eu quero fazer um algoritmo que multiplica dois números se eu posso fazer a multiplicação deles em tempo constante? Porque provavelmente esses números são muito grandes, né? Então, eles não cabem dentro do registrador lá do teu computador, ou não cabem dentro do registrador do modelo rank, né? Que é aquele modelo teórico que a gente geralmente faz as análises de algoritmo em cima. Então, você precisa de um algoritmo para multiplicar números extremamente grandes. Ok. Então, o algoritmo é assim. Se z é igual a zero, então retorna zero. Tá? Aí, existem dois casos diferentes aqui. Se o z é par e se o z é ímpar e se o z é par. Tá? Então, se o z é ímpar, você vai retornar aqui a chamada recursiva do multiplica. Só que você vai primeiro dobrar aqui o valor do y, dividir o z por 2 e pegar o piso, e somar um y aqui no final. Tá? Isso se o z for ímpar. Se o z for par, aí você faz a mesma chamada aqui, dobra o y, divide o z por 2, só que você simplesmente não soma o valor do y ali. Tá? Então, aqui, então, mesma coisa que antes, né? T de n é o tempo de execução do multiplica. Tá? Só que o que é n aqui? Tá? Então, no meu caso, eu vou dizer que n é o número de bits do z. Tá? Do z. Certo? Então, onde z é um número de n bits. Por que eu estou falando do z? Porque é o z que está, assim, de certa forma, eu estou diminuindo ele até chegar na base, né? Tá? Então, percebam que cada vez que a gente... Então, isso é uma observação interessante, né? Percebam que cada vez que eu faço o z dividido por 2, pego o piso, quanto que eu diminuo no tamanho do número z? Tá? Então, você tem que lembrar que você fazer... desculpa, que é z, né? Você fazer essa operação aqui é a mesma coisa que você pegar lá um número escrito em binário, né? E dar um deslocamento para a direita, certo? Então é como se você sumisse com isso daqui, né? Aqui aparece um zero na frente. Zero à esquerda, né? O zero à esquerda. Então o teu número diminui, né? E o zero à esquerda a gente ignora, né? Então, se ele tinha antes aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, quando você deu o deslocamento para a direita, você fez essa operação, dividir por 2 e pegar o piso, e diminuiu um bit do número. Agora você tem só 6. Tá? Então, isso que é legal, né? Então, a gente está trabalhando com a quantidade de bits do número z, e cada vez que você faz uma chamada recursiva, você diminui em 1 o tamanho da entrada. Por quê? Porque a análise é sempre no tamanho da entrada. Então, tá aqui. Olha só a relação de recorrência que eu escrevi aqui. Então, T de n, o tempo de execução para um número de n bits, é igual a... Primeiro, vamos ver o caso base, que é esse daqui, linha 2. Se z é igual a 0, retorna 0. Quanto tempo que eu gasto aqui? Né? Primeiro. Z é igual a 0, mas eu não vou colocar aqui se z igual a 0. Por quê? Porque a variável aqui do tempo de execução é o n, né? Que é o tamanho da entrada. Então, aqui a gente precisa pensar um pouquinho, né? Qual que é o critério base? Quando o tamanho da entrada tem qual tamanho? Tamanho 0? Não, tamanho 0 não faz sentido, né? Então, se o z é igual a 0, é um número de 1 bit, tá? Aí você fala assim, mas pode ser que o número de 1 bit seja 1, tá? O número de 1 bit seja 1, tá? Então, esse cara aqui, se falar que a base é quando n é igual a 1,
não tá pegando exatamente o valor de z igual a 0. Daí eu falo para você, tudo bem, mas quando o z tiver com o valor de 1, eu sei que ele não vai cair na base. Mas o que ele vai fazer? Ele vai cair, nesse caso aqui, do z ser ímpar, ele vai fazer uma operação de multiplicação, uma operação de shift e uma soma. Se eu estou fazendo só uma aqui, né? Então, aqui, essa operação, constante. Essa operação, constante. Essa operação, constante. Constante mais constante mais constante é tempo constante. E aí, sim, você chega, na hora que você divide o 1 por 2, você chega no z igual a 0. E aí, aqui você gasta mais tempo, né? Novamente, você gasta tempo constante, tá? Então, não tem problema de você agrupar o caso onde você tem o número 0 e o número 1 no mesmo critério de base, tá? Porque mesmo que o z fosse igual a 1 e ele não caia na base, ele vai precisar fazer só mais um passinho até chegar na base, tá? A rigor, quer dizer, se você fosse bem detalhista, não é a rigor, né? Se fosse bem detalhista, a gente sabe que o tempo para o 1, para a entrada 1, z igual a 1, e o tempo para a entrada 0 são diferentes, tá? Porque o 1 vai fazer mais coisa, mas a gente, né, estamos trabalhando aqui de maneira assintótica, com constantes genéricas, né? Então não tem problema você dizer que é um C genérico, uma constante C genérica, tá? Então, se você tem, resumindo, né, o critério de base é assim, quando o teu número está com 1 bit, tá? E 1 bit, como eu falei, o Z poderia ser 0 ou o Z poderia ser 1. Mas nos dois casos você gasta tempo constante. Eu usei aqui a notação, a letra C, tá? C é uma constante, né? C é um número aqui nos reais, tá? Então, beleza. E agora, o que é... Deixa eu dar uma limpada aqui, né? O que é o critério não básico, de não básico, critério recursivo, tá? Então, de novo, não importa se eu cair no caso ímpar ou no caso par, eu vou dar um shift right aqui. E fazendo esse shift right é como se eu estivesse diminuindo em 1 a quantidade de bits do número. Então, se aqui eu tinha feito uma chamada para um número de n bits, agora a minha chamada recursiva vai ser para um número de n-1 bits, tá? No caso ímpar, eu faço uma multiplicação por 2, que no fundo é um shift para a esquerda, ou pode ser um shift para a esquerda, e eu faço também uma soma, tá? No caso par, eu só faço a multiplicação por 2, tá? Então, o que eu coloco aqui? Né? O que eu coloco aqui? Eu coloquei também uma constante D genérica, tá? Que representaria tanto o caso ímpar quanto o caso par, tá? Porque a gente sabe que aqui vai ser constante, constante e constante. Mesmo que sejam constantes diferentes, não teria problema a gente deixar de maneira genérica assim, tá? Então percebam aí o nível de detalhes que a gente chega aqui quando... Por isso que a análise de algoritmos é um pouquinho complicada, né? Assim, tem muito detalhezinho, né? Para pensar e tal. Mas assim, uma possível relação de recorrência para o algoritmo da multiplicação seria essa recorrência aqui, tá? E agora o que a gente faz com isso? Tá, então agora aqui que eu vou mostrar, eu vou começar uma parte diferente da aula, porque até agora na aula, até nos exemplos que a gente viu nos vídeos anteriores ali, a gente só estava extraindo a relação de recorrência, né? Agora eu vou fazer uma outra coisa, eu vou mostrar o que eu faço com essa relação de recorrência. Então tá, resolvendo recorrências, né? Como eu falei, você dizer que o tempo de execução do algoritmo é uma relação de recorrência não é nada agradável, né, para a pessoa que está vendo. Você quer fechar a relação de recorrência, resolver a relação de recorrência. Então, uma das técnicas mais aí famosas, que eu mais gosto, eu digo que, sei lá,
99%, 95%, tá bom, né? 95% das vezes você consegue resolver relação de recorrência dessa forma. É o que a gente chama de substituições repetidas. Eu acho que esse é o termo que o Corby usa. Na verdade, ele usa método da iteração ou iterações repetidas. Iterações repetidas é redundância, né? Mas enfim, eu gosto de falar que é o abrir a recorrência. Eu gosto de chamar assim, abrir a recorrência. Vocês já vão entender o porquê, tá? Então, é um método muito simples e natural. Então, tá lá, minha recorrência é TDN, tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou substituir, por isso que é substituições repetidas, até encontrar um padrão, tá? Eu vou mostrar o exemplo para vocês, não se preocupem. Ou poderia ser, do jeito que eu gosto, é abrir, né? Abrir a recorrência, algumas vezes até achar um padrão. Aí, partindo do padrão, tá? Escrever uma fórmula em termos de N e o número de substituições I, tá? Na verdade, é assim, substituir I vezes, tá? I vezes, daí... E aí, por isso que aparece esse I aqui. Enfim, vocês vão entender aí com calma no exemplo. Depois, escolher o I tal que todas as referências a T se tornem referências ao caso base. Depois simplificar e resolver as somas, tá? Então, tá bom. Ficou bem genérica essa descrição aqui. Vamos partir para um exemplo. Antes disso, né, eu já falei isso, né? Esse método não vai funcionar sempre, mas ele funciona na maioria das vezes. Por isso que é legal, é importante esse método. Então tá, beleza. Vamos partir para o exemplo prático aqui. Eu peguei lá a recorrência da multiplicação, tá? Lembrando lá que a recorrência da multiplicação, só vou escrever aqui em cima, rapidamente. Ela é C, né? Se o N é igual a 1, tá? Então, uma constante C, se o N é igual a 1, ou se eu estou no caso que não é de base, é T de N mais 1 mais D. Então, se o N for maior do que 1, tá? Então, tá, o que eu faço com essa recorrência? Eu começo do critério não base aqui e escrevo ela, tá? Então, o que está escrito aqui é a mesma coisa do que está escrito aqui no critério não base. E aí eu começo... Na verdade, o que eu faço aqui é assim, ó. Se a recorrência ela vale para todos os valores de n maior ou igual do que 1, né? Lembra aqui da recorrência. Maior... Na verdade, aqui é maior do que 1, né? Tá errado aqui. Então, isso daqui vale para n e n-1. Isso daqui vale para n e n-2. Desculpa. n-1 e n-2. Ou n-2 e n-3. Tá? Então, tá aqui, ó. Tudo isso daqui é o que vale na recorrência. TDN, TDN-1, TDN-1, TDN-2, TDN-2, TDN-3, etc. Só o único que é diferente aqui é o base, né? Critério básico. T de 1 vai ser igual a C, tá? Então, e aí que você pode começar a fazer o seguinte. Se você sabe que o T de N-1 é igual a isso daqui, T de N-2 mais D, você pode substituir aqui, ó. Você pode abrir, né? Por isso que eu falo abrir. Você pode pegar aqui o T de N-1, substituir por T de N-2 mais D, tá? E aí não pode esquecer do D que sobrou aqui. E aí você vai fazendo isso repetidas vezes. Vamos ver aqui o exemplo. Então, olha só. Substituindo repetidas vezes na recorrência. Então, tá aqui. Essa daqui é a recorrência original, tá? Aí eu abri essa parte aqui, ó. Abri e substituir. Por isso que é método da substituição, né? Você substitui, tá? Substituir. Aí, daqui para cá, o que eu fiz? Eu só arrumei a casa, né? Eu peguei esse D mais D e transformei em 2D. Beleza, agora eu vou fazer mais uma abertura aqui. Vou abrir mais uma vez, tá? Abri o TDN-2, virou TDN-3 mais D. E aí, depois daqui para cá, também eu só arrumei a casa. Botei o 3D aqui. Então, aí que vem o pulo do gato, vamos dizer assim. Porque depois que você abre algumas vezes a recorrência, você percebe que você chegou num padrão, tá? Então, às vezes você precisa abrir um pouquinho mais, às vezes você precisa abrir um pouquinho menos, não tem uma regra para isso. Mas aqui talvez vocês já estejam percebendo o padrão aqui, porque olha só. Aqui, quando apareceu N-1, aqui eu tinha 1D.
Aqui quando apareceu menos 2, eu tenho 2D. Aqui quando apareceu 3, menos 3, né, eu tenho 3D aqui. Tá? Então, se você abrisse diversas vezes, tá? Vamos dizer, uma quantidade I de vezes, que você abrisse isso daqui, você ia aparecer o quê? T de N menos I mais I vezes D. Certo? Esse seria o padrão, tá? Só que você vai poder abrir isso uma quantidade limitada de vezes. Por quê? Porque à medida que você vai aumentando aqui o valor do I, né? Você vai cada vez chegando mais próximo da base. Né? Cada vez chegando mais próximo da base. Quando que a gente chega na base? A base ela é quando o valor que está aqui dentro, né, é igual a 1. Quando é igual a 1, a gente sabe que isso daqui é igual a C. Tá? Então a pergunta que a gente faz é assim: quando que para? Quando que para o quê? Quando que para esse processo de ir abrindo, abrindo, abrindo? Quando para? Quando para? Então a resposta é quando o n menos i for igual a 1. Como assim n menos i for igual a 1? Quando esse n menos i aqui for igual ao valor 1, que é o valor de base. Tá? E aí, você isolando o i, tá? Você vai chegar no valor n menos 1. Certo? Então, você sabe que o processo de abrir aqui, ele teve que ser feito n menos 1 vezes até chegar na base. E aí, o que você faz agora? Então, deixa eu fazer aqui uma partezinha do lado. Aí você substitui o i, o valor do i encontrado, nessa parte aqui. Tá? Então, substituindo, você vai ter o quê? T de n menos 1, tá? Mais n menos 1 d, vezes d. Tá? Quando você fizer essa conta, n menos 1, isso daqui vai me dar T de 1, né? Não é coincidência que chegou no T de 1, porque a gente fez a conta, essa conta aqui a gente fez justamente para chegar na base, tá? E aqui eu só estou copiando novamente. E o T de 1 a gente sabe que é C, porque eu cheguei na base. Então, tá aqui C. Vamos poder botar assim, C mais D vezes N menos 1, certo? E aqui acabou, olha, você chegou numa forma que é fechada, que não é mais recursiva, né? Já não é mais uma recorrência, tá? O que isso daqui significa? Isso daqui significa que você tem uma constante mais uma constante vezes n menos 1. Você pode provar, tá? Depois isso daqui fica como exercício aí, né? Você pode provar que isso daqui é O de n, tá? Inclusive, você pode provar que isso daqui é θ de n, né? Na verdade. Então, que daí é melhor, né? Θ de n é o limitante inferior e o limitante superior ao mesmo tempo. Né? Então, a gente pode provar que isso daqui é θ de n. E aí ficaria muito mais legal você falar pro, né? Olha, o tempo de execução lá do algoritmo da multiplicação, ele é θ de n. Ou seja, é um algoritmo linear no tamanho, né, na quantidade de bits, certo? A quantidade de bits n. Bom, vamos com calma aqui. Provavelmente eu escrevi muita coisa aqui, eu fui fazendo essa escrita aqui passo a passo com você e já está aqui nos próximos slides. Então, olha aqui, é o que eu tinha escrito aqui, né? Então, há um padrão se formando. Parece que, se parece vai ser importante daqui a pouco, eu já vou comentar com vocês. Parece que após i substituições, o padrão que a gente encontra é esse, como eu tinha feito antes ali, tá? E aí, escolhendo i igual a n menos 1, né? Por que a gente escolhe i igual a menos 1? Para fazer com esse cara aqui, quando que n menos 1 chega na base, né? Então, escolhendo i igual a n menos 1, a gente vai ter isso daqui, tá? Porque ele vai bater na base aqui. Aí a gente substituiu o i por n menos 1 aqui. Tudo igual eu fiz. E aí eu chego nisso daqui. A diferença aqui foi só que ele aplicou a distributiva aqui, né? Tá? Então apareceu um menos d aqui. Mas é essencialmente igual. Tá? Então cheguei aqui e resolvi a relação de recorrência. Bom,
essa é a parte importante aqui que eu quero falar para vocês, tá? Aviso importante. Isso não é uma demonstração, tá? Por que isso não é uma demonstração? Porque tem um pulo na lógica, tá? Então, você poderia estar pensando que eu estou provando esse seguinte teorema. Teorema é a solução da recorrência T de n que é igual a C ou T de n menos 1 mais D, né? Aqui é se o n for igual a 1, se o n for maior do que 1, a solução da recorrência é T de n igual a dn mais C menos D, tá? Teorema. Eu poderia enunciar esse teorema aqui, tá? Daí você fala, então tá, vamos provar o teorema. Prova do teorema. Prova. Daí a prova começa assim. Começa aqui a prova. E daí você pensa, tudo isso daqui é a prova do teorema, tá? E daí você chegou no final e você bota lá o quadradinho de demonstração da prova do teorema, tá? Você poderia pensar que isso é uma prova, tá? Mas, sendo bem rigoroso, isso daqui não é uma demonstração, tá? Não é uma demonstração. Por quê? Justamente por conta desse daqui, ó. Parece que... tá? Então, tem um detalhe ali muito, muito importante. Assim. Parece que, após substituições, você chega nesse padrão aqui, tá? Mas parece que não... você está sendo informal aqui nesse ponto, né? Então, isso daqui não é uma prova, né? Isso daqui... Mas é um bom raciocínio para você chegar numa suposta solução da recorrência, tá? Eu vou falar para vocês que sim, de fato, né? Isso daqui, né? Ou isso daqui é a solução da recorrência, tá? Eu vou falar para vocês, de fato, que não tem nenhum problema com isso daqui, tá? Mas isso daqui tudo não é uma prova por causa do parece que, tá? E mesmo que seja uma coisa bem simples aqui, às vezes acontece... Às vezes quando a gente vai encontrar o padrão, né, que se forma, não é tão simples assim, né? Então, o parece que ele é um parece mais assim, chutado mesmo, né? Aqui, o parece que é quase certeza, né? Mas às vezes é um parece mais chutado, porque é mais complicado. Então, é aí que... Vou voltar aqui, né? É aí que eu falei que tem um pulo na lógica, tá? Por quê? De onde que veio isso daqui, ó? Isso daqui é o nosso padrão lá, né? De onde que veio isso daqui, tá? Que é aquele parece que, né? De onde que veio, tá? Isso daqui veio de um chute mesmo, né? De um achismo, parece que, tá? Então, como é que eu posso provar que isso daqui é verdade, tá? Ou, assim, o parece que, na verdade, não é parece que, ele é verdade de fato, né? Como é que eu poderia provar isso? Então, eu tenho duas opções, tá? Primeiro, eu vou provar que o padrão... Eu posso provar que o padrão realmente é esse, tá? E aí eu provaria por indução em I, né? O que é uma coisa até natural, assim, porque se você tá lá primeiro fazendo o... né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se você tá aqui, ó, primeiro pro menos 1, menos 2, menos 3, você sempre tá dando um passinho, né? Então, você pode provar por indução, tá? Então, por isso que aí você tem que... né? Então, assim, você tá dando passinhos, você pode provar por indução que isso daqui é verdade. Porque você deu vários passinhos, né? Então, você usa a técnica de indução. E aí, o parece que já não é mais um parece que. Já é uma coisa que é provada, tá? Dá para fazer isso. É natural fazer isso. Mas, assim, a gente supõe, na maioria das vezes, que quando a gente chegou nesse resultado final aqui, a gente está meio que supondo que deu certo. Então, você pode, em vez de provar uma coisa bem no meio aqui do teorema e abrir um parênteses gigante aqui para fazer uma prova por indução, você pode supor que tudo que você fez está certo e chegar só no final e falar assim, deixa eu provar que isso daqui está certo. Deixa eu provar que o resultado final está certo. Como que você faz para provar isso? Você usa indução também, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, a primeira forma é provar que o padrão é esse. Mas você pode também
Aqui faltou um R. Provar que o resultado está correto. Tá? Então, se prova por indução em N. Tá? E na maioria das vezes a gente faz isso daqui. A gente pega o resultado que a gente achou, supondo que a gente achou o padrão correto, né? Então, a gente prova o resultado. Então, bem na verdade, o que a gente tem... Vou voltar novamente. O que a gente tem aqui? Em todo esse raciocínio aqui, né? Que eu fiz, eu falei para vocês que não é uma prova, mas é um excelente de um chute, né? De um chute assim, um chute muito bem dado para um resultado que depois você pode provar. Então, como é que seria a prova disso daqui, ó? Qual que é o teorema? A solução da recorrência é prova indução em N. Indução em N. E aí, se você faz uma prova por indução em N, tá? Aí você está fazendo uma prova legítima, né? Tá? Só que da onde que você consegue escrever esse teorema aqui, esse enunciado? Da onde você consegue achar esse valor aqui? Bom, porque você fez esse processo aqui para dar um chute muito preciso, né? Tá? Então a gente vai ter que separar recorrências. A gente vai separar em duas coisas: dar bons chutes e provar que aqueles chutes estão corretos, tá? Vamos voltar lá onde eu estava. Então, assim, ó, vamos provar usando o resultado, né? Que seria lá usando o coisa final, né? O resultado final. Então, teorema, agora sim. A relação de recorrência, né? Tem como solução isso daqui, tá? Novamente, isso daqui eu tirei lá do meu belo chute, né? Do meu bom chute, tá? Como é que eu vou provar isso agora? Usando uma técnica de demonstração, que é a indução. Como eu falei, a indução ela tem um papel central aqui na análise de algoritmos. Então, indução no N, tá? Indução em N, que é a minha variável aqui. Como é que eu faço? Bom, indução. Indução a gente já viu, tá? Então, tem que provar a base. Então, aqui eu tenho a definição e aqui eu tenho o que eu quero provar. Então, aqui é a origem, né? O início, e aqui o destino da minha prova. Então, vamos ver. Indução, a base. Quando que é a base? A base é igual a... Quando é N igual a 1. Então, eu tenho que ver que a definição é igual ao que eu quero provar. Então, quando N é igual a 1, que é a base, o que eu tenho? Eu tenho que... Então, o T de 1, se eu substituir 1 aqui, vai ficar assim, D vezes 1 mais C menos D, tá? E aí, esse D aqui, D vezes 1, vai cancelar com esse menos D, vai sobrar C, que é exatamente igual à definição aqui da recorrência, tá? Então, o que eu provei que isso é igual a isso daqui, no caso base, tá? Então, a gente sabe, né? O caso base geralmente é o fácil, tá? Hipótese, como eu falei, é sempre bom escrever, tá? Então, eu vou falar assim, para todo valor K menor do que N, o resultado é verdadeiro, tá? Então, estou supondo que para todos os valores de K menor do que N, o resultado é verdadeiro. Então, se eu estou supondo para valores menores do que N, o meu passo vai ser para o próximo valor, que é o N, né? Porque aqui vale até o N menos 1. Né? Minha hipótese está valendo até o N menos 1. Então, eu vou dar o passo para o N. Então, o que a gente quer provar? Queremos provar que T de N é igual a isso daqui, né? É o meu resultado. E aí, como sempre, na demonstração por indução, a gente tem que arranjar um jeito de escrever... de forma a usar a hipótese, tá? Então, como é que faz lá? Então, tá. Eu vou partir do início, né? E tentar chegar no fim aqui, que é isso daqui. Tá? Então, pela definição da recorrência, então esse daqui é simplesmente a definição da recorrência, né? Definição da recorrência. Você não precisa provar, tá definido assim, né? Tá definido assim. Então, T de N é igual a T de N menos 1 mais D. Ok, perfeito. E o que acontece aqui? Muito simples. Eu já estou aqui no ponto em que eu posso usar minha hipótese de indução, né? Então, eu já consegui de maneira bem simples, já dei um jeito de escrever aqui em função das coisas que acontecem antes. E as coisas que acontecem antes pela hipótese de indução, a gente já está supondo que são verdade. São verdades, né? Então, usando a hipótese, né? Eu substituo a hipótese aqui, ó, né?
Então, a hipótese era T de K é igual a D vezes K mais C menos D, né? Então, tem que substituir o K com o valor de N menos 1 aqui. Então, vai aparecer D vezes N menos 1, D vezes N menos 1, mais C menos D, tá? E agora é só álgebra básica, né? Álgebra básica. Então, vamos ver aqui. Você vai fazer a continha aqui, o que vai acontecer? Provavelmente... tá, é bem simples, né? Esse menos D vai cancelar com esse D aqui. E acabou, né? Acabou. Só você agora apertar, fazer aqui a distributiva, então chegou no resultado final. Tá? Chegou no resultado final e temos o quadradinho aqui da felicidade, né? Do final da demonstração. Então, assim, de fato, a solução definitiva para recorrências é a prova por indução. Então, eu já falei isso diversas vezes aqui nessa aula, tá? Estou repetindo novamente. Solução definitiva para recorrências é a prova por indução. Outras estratégias servem somente para adivinhar a solução. Adivinhar a solução, tá? Então, fiquem com isso na cabeça, tá? Se eu não tivesse... Vou voltar um pouquinho aqui. Se eu não tivesse feito esse processo... aqui, né? Esse processo aqui. Se eu não tivesse feito esse processo todo aqui, daqui até aqui, eu não saberia dar um chute aqui para escrever o enunciado do meu teorema. Tá? Então, isso aqui é um belo de um chute, mas tem coisas imprecisas aqui. Tá? Então, isso daqui serviu para quê? O método da iteração, de abrir lá, né? O método de substituição, ele serve para quê? Para você dar um bom chute. Depois que você dá um bom chute, aí sim você pode chegar, enunciar um teorema, porque você obteve o bom chute aqui, e aí provar por indução, como a gente fez. Tá? São coisas separadas, certo? E isso vai ser assim vai ser a continuação aqui do que a gente vai ver nas próximas 3 aulas, pelo menos. Tá? A gente vai fazer uma aula que a gente vai falar assim, vamos provar soluções de recorrência, e vamos fazer outras aulas falando assim, vamos adivinhar supostas soluções de recorrência. Tá? A gente tem que dividir assim, porque é o jeito certo de fazer.